Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho aí hoje sobre a questão da paz, né? Então, eu gostaria de começar, né, com uma citação, lendo uma citação do próprio professor Valdo Vieira, né? A citação é assim: a paz tem relação direta com o amor puro, a ausência de toda beligerância, a confraternização com todos. Representa a alegria, a reação mais certa, inteligente e melhor, né? Então, eu diria, né, que basicamente uma cultura de paz é o que permite uma sociedade evoluir de maneira geral, né, como um todo. Só para a gente ter um exemplo, né, de imagine quanto tempo a gente perde, né, e como uma pessoa se sente, né, quando a pessoa está num ambiente em que a violência, né, está instalada por padrão, né, na sociedade, né. Nesse sentido, eu vi uma vez, né, um vídeo de um professor de jiu-jitsu que ele descreve bem, né, essa realidade aqui no Brasil, em grandes cidades, né, em grandes capitais, né. Aqui no Brasil, né, em função das quebradas violentas da vida, né, nas grandes cidades, uma pessoa meio que sai, né, ligando o radar e muitas vezes estando o tempo todo estressado, né, com relação à possibilidade de sofrer uma violência, né. E ele conta, né, que é só quando ele conseguiu ir, né, para outro país, migrar para outro país, que ele viu, né, que isso que a gente vive aqui no Brasil, nas grandes cidades, não é algo normal, né? Você ficar ligadão assim, é, em todo lugar, né? Ficar ligadão assim não é uma coisa normal, né? E ele fala, né, que no começo da vida, né, em outro país, ele entrava nos ambientes da mesma forma como ele tinha o hábito de fazer aqui, né? Desconfiando de todos e meio que não conseguia se sentir bem, mesmo que naquele ambiente, né, não houvesse o costume de violências acontecerem, né? Ele conta, né, no relato dele que foram precisos vários meses, né, para que ele se adaptasse, né, a essa novo ambiente e para voltar a se sentir mais seguro e mais calmo, sem necessidade de ficar ligadão, né? E eu diria que quando uma sociedade não tem paz, né, a evolução ela se torna impraticável, né? A violência ela costuma meio que brutalizar as relações entre as pessoas, né? E esse desrespeito, né, às regras de convivência também costuma brutalizar, meio que brutalizar a relação entre as pessoas, né? Só a título de exemplo, né, somente a ocorrência, né, lá dos baile funks no Rio de Janeiro, muitas vezes esses bares, né, geravam confusão e até homicídio, né, porque o som era tão alto, né, insuportável para o trabalhador, né, que muitas vezes só queria dormir uma boa noite de sono, né. Então, muitas vezes isso dava confusão, né. E nesse sentido, né, o desrespeito ao PNA, né, que é chamado pelos libertários, né, o princípio da não agressão, né, PNA, é algo que torna a evolução, né, muito mais difícil, né? Esse desrespeito do PNA faz com que a evolução fique mais difícil, né? Eu diria o seguinte, né? Como é que você não vai pensar mal de alguém, né, que liga o som altão em plena madrugada, né? Como é que você não vai desejar, né, que o som da pessoa quebre, né? Como é que como é que você não vai pensar mal dessas pessoas que estão lá participando, né, desse tipo de festa, né? Quando você só quer uma boa noite de sono, né? Como é que você não vai pensar mal, né, dos agentes do poder público que se omitem, né, e permitem esse tipo de coisa, né? Então, eu diria, né, que quando qualquer forma de violência, né, está instalada por padrão na sociedade, é meio que impraticável a evolução, justamente pela natureza de como é a violência, né? A brutalização das relações e a raiva, né? A própria raiva, normalmente isso impede que as pessoas se amem e se ajudem e que elas convivam, né, de uma forma saudável entre si, né? E até mesmo para pessoas que são cristãs, né, que buscam seguir, né, o exemplo de Cristo, né, ter compaixão quando alguém, né, faz uma sacanagem com você, costuma ser um baita desafio, né? E eu diria que é ainda mais difícil, né, quando a sacanagem é algo assim, tipo, alguma coisa ultra, mega, super sacanagem, né? E mas apesar de tudo, né, eu acho que devagarzinho, eu acho que a gente está caminhando, né, em direção à paz, né? Eu diria que os conflitos entre os países estão se tornando menos frequentes, né, do que há um certo tempo, né, num prazo mais longo da história, né. E eu diria que, contudo, né, nem tudo são flores, né.
e algumas coisas que basicamente tiram, né, o bom sono de pessoas que se consideram pacifistas, né? A primeira coisa é a questão da subversão, né, do processo democrático. E aqui, né, inclui chegar ao poder por via do povo, né, por via popular, e com o objetivo de acabar com a democracia, né? Uma pessoa que usa o mecanismo legítimo da democracia para chegar ao poder e acabar com a democracia, né? Censurando e perseguindo opositores, judicializando tudo, né? Se o Tribunal Superior estiver no bolso, né? Ou mesmo comprando apoio de parlamentares, também aparelhando, né, os órgãos fiscalizadores, né, como o Tribunal de Contas, a polícia e os outros órgãos necessários, né, para que uma democracia seja considerada uma democracia, né. E uma segunda coisa, né, é a subversão e a normalização dos crimes, né. A partir desse momento, né, o criminoso ele passa a ser tratado como vítima da sociedade, né. E aí, né, há uma descriminalização de crimes menores, né, como já aconteceu em alguns estados, né, no próprio Estados Unidos, né, onde liberaram furto, né, a pessoa até condenava, né, aquela pessoa que se opusesse ao furto, né. E aqui no Brasil, às vezes eu acho que parece, né, que querem fazer o mesmo, né, até mesmo pela declaração, né, do presidente, né, de que não pode mais ver jovens de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. A parte do inocente, tudo bem, né? Mas dizer que a polícia não pode fazer nada porque o jovem roubou um celular, acredito que seja uma subversão, né, e normalização da questão criminal, né? E quando a subversão escala, né, não é raro que haja, né, um clamor popular por um regime mais duro, né, que minimamente faça as coisas voltarem meio que a funcionar. E então, eventualmente, né, um regime pode escalar para um processo de ditadura, né. Então, a ideia, né, dos pacifistas é procurar justamente defender com unhas e dentes a liberdade, enquanto ainda houver liberdade, né, e a democracia, onde ainda houver democracia, né. E eu diria que é preciso também, né, ter em mente que o pacifista que costuma ter a paz, né, como um valor inegociável pode ter que se submeter aos demandos, né, de um ditador psicopata. E normalmente a psicopatia, né, de pessoas psicopatas, quando elas chegam ao poder, né, não costuma ser resolvida, né, somente pela pessoa estender flores, né, para outra. Muitas vezes é preciso, né, uma postura mais dura, uma ameaça de violência, ou em outras vezes, né, como último recurso, a violência propriamente dita, né. Às vezes eu fico pensando, né, como seria se o Roosevelt, o presidente do ZEL dos Estados Unidos, ou Churchill da Inglaterra, se eles tivessem simplesmente mandado um buquê de flores lá para o Hitler, né, o Adolf Hitler. Se isso teria resolvido o problema ou não, né. E em alguns sentidos também, né, é importante dizer, né, que viver para contar a história também pode ter o seu valor, né, pode ter valor. E nem só de guerra, né, vivem os grandes heróis, né. Eu diria que há muitos heróis anônimos, né, que não precisaram matar ninguém, né, para combater regimes psicopatas, né. Um caso interessante, né, veio à tona numa produção do Brasil Paralelo, né, a questão sobre anônimos, no caso uma dubladora, né, que se prestou a dublar filmes piratas dentro do próprio país, né, que ajudou meio que furar o bloqueio, né, da censura do país, né. Isso meio que salvou o país, né, de regime ditatorial, né. E existe até uma frase célebre, né, atribuída a Hugo von Hofmannsthal, é que nada está na política de um país que não esteja primeiro na sua literatura, né. E de uma forma mais moderna, né, eu diria que esse conceito ele pode ser expandido também, né, a questão dos filmes e séries, né, da cultura pop, né, em geral. E gostaria de fazer agora, né, um jabá do meu último livro publicado, né, Minioncracia, Como Virar o Jogo da Subversão. E é basicamente um pequeno livro, né, uma obra baseada no livro de um ex-agente da KGB, né, que mostra no livro dele, né, em detalhes, como a União Soviética desestabilizava o regime de outros países, né, ao longo de vários anos, né, sem usar, propriamente dito, a violência física, né. E eu diria também, né, que ainda, né,
quem ainda defenda, em pleno 2023, a questão das revoluções socialistas, né? E eu diria que o desafio está feito, né? Estude mais aí. Se você já começou a se incomodar, né, com a questão da violência no mundo, eu diria que é importante você verificar nos seus estudos como nenhuma das revoluções de nada adiantaram, né? Porque o homem em geral, ele continua mesquinho, sectário e beligerante, né? E qual seria a solução, né? Eu diria que a solução é a proposta da Conscienciologia, que não há outra solução a não ser mudar o mundo de dentro para fora, né? E a revolução é você querer mudar o mundo de fora para dentro. Só que se as pessoas continuam mesquinhas, sectárias e beligerantes, você pode fazer quantas revoluções você fizer que não vai adiantar nada, né? E se você ainda não se convenceu, né, sobre esses argumentos, né, eu gostaria de indicar que você lesse uma argumentação mais extensa, né, pela leitura, né, de um livro de uma ex-militante do PT, né, Rosemary Salles, que publicou o livro Consciência em Revolução, né. E também gostaria de indicar um outro livro muito bom, né, No Caminho da Pacificação, né, um livro de Rosenberg Marshall, chamado Comunicação Não Violenta, né. É uma obra muito bela, né, e que explora as potencialidades da não violência, né. E gostaria de finalizar, né, com a reflexão sobre a história de Gandhi, né, uma pessoa que meio que mudou o curso da história da Índia. Basicamente ele usou de dois mecanismos, né, a ahimsa, que é o princípio da não violência, e a satyagraha, que é o princípio da verdade, né. E, através da não violência e da verdade, ele conseguiu fazer com que a Índia se tornasse independente, né, e não fosse dominada pela Inglaterra, né. E até mesmo a Inglaterra, né, tendo um poder bélico superior, né, à própria Índia, né. É um caso para se estudar seriamente, né. E na arte, eu vou indicar, né, na nossa clássica indicação da arte, de um filme que conta meio que uma versão resumida dessa história de Gandhi. É um filme de 1982, mas é um bom filme ainda assim. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês, pessoal. Se você curtiu, dê o seu like. Se você quiser ajudar a gente, compartilhe aí. Se você quiser, comenta aí embaixo aquilo que você desejar. E era isso que eu tinha para dizer hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.